dando continuidade à leitura do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes, Permissão para a Morte Natural. A morte será meu maior acontecimento individual. Clarice Lispector. O que é morte natural no mundo em que a ciência fala de células-tronco? Hoje vivemos uma era ímpar na medicina, muito se pode fazer para prolongar a vida humana. Ainda assim, mesmo com toda a tecnologia, morreremos. Ter uma morte natural pressupõe a existência de uma doença que segue seu curso natural de evolução, independentemente dos tratamentos que possam ser oferecidos, mesmo os mais modernos. Morte natural é aquela que acontecerá em decorrência de uma doença grave, incurável, que está piorando e para a qual a medicina esgotou suas possibilidades de tratamento. Nada impedirá a pessoa que tem tal doença de chegar à morte. É uma condição inexorável para aquela situação. É a essa pessoa, a esse paciente, que ofereço os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos que pratico há 20 anos são esse processo de assistência para quem está na reta final. Às vezes a reta final não é reta final no tempo, é a reta final da nossa vida. A terminalidade pode se prolongar por anos. Terminalidade não é a semana que vem. Terminalidade não é tempo, e sim uma condição clínica que advém de uma doença grave, incurável, sem possibilidade de controle e diante da qual, impotente, a medicina cruza os braços. Isso pode ser vivenciado em horas, dias, semanas, meses ou anos. Se a doença avança devagarzinho, pode levar anos. Se vai depressa, a pessoa parte em uma semana ou em poucos dias. Na dimensão biológica, quando fui pesquisar o que é o processo da morte, a medicina tradicional não me forneceu respostas para as perguntas que me inquietam. Falando agora de maneira bastante técnica, o processo ativo na iminência da morte é descrito como uma falência de órgãos ou até uma septicemia. Por isso, a maioria das pessoas morrendo são levadas ao hospital e transferidas para a unidade de terapia intensiva. Os médicos ainda não aprendem na faculdade a diferença entre ter uma parada cardíaca e morrer. Na verdade, morrer é um processo que jamais poderá ser interrompido, mesmo que façam tudo o que a medicina oferece. Se o processo ativo de morte se inicia, nada conseguirá impedir seu curso natural. Mas o que é o processo ativo de morte? Encontrei respostas somente na medicina oriental. Busquei informações em vários livros dessa tradição. E somando esse conhecimento à minha atenta observação das centenas de pessoas que acompanhei, hoje me sinto mais serena para orientar a família e todos os envolvidos no momento em que o ser humano está morrendo. Então, o que acontece quando a gente morre? O processo ativo de morrer e a dissolução dos 4 elementos. Cintilante é a água em uma bacia. Escura é a água no oceano. A pequena verdade tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. Rabindranath Tagore. Os orientais nos falam dos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Como parte da natureza, também somos feitos deles. Quando morrermos, ocorrerá a dissolução dos elementos que compõem o nosso corpo. Se pensamos na dissolução da terra, é mais ou menos óbvio que se trata da questão física, concreta, na pele. Ao longo do processo de doença, ela ocorrerá mais ou menos rapidamente, a depender da agressividade da doença. O corpo começará a desintegrar. Depois virá a dissolução da água. Biologicamente falando, a pessoa tende a ficar mais desidratada e faz menos xixi. Diminui a produção de fluidos corporais, de secreções e enzimas do tubo digestivo e dos brônquios. As mucosas ficam mais secas. A medicina sabe hoje que é muito mais confortável para as pessoas morrerem levemente desidratadas. Normalmente, se o paciente for levado para uma UTI nessa etapa da degradação física, poderá alcançar um nível quase insuportável de desconforto. Isso ocorrerá porque a tendência dos médicos ignorantes sobre o processo ativo de morte
é inundarem-no de líquidos e as consequências serão muito catarro, a pele muito inchada e dolorida. Os rins pararão de funcionar porque esse é o momento de não produzir mais urina. Os rins respeitarão o processo de dissolução da água, mesmo que os médicos não o façam. Essa situação torna quase inviável uma morte natural. Imagine a luta de um corpo que morre contra toda essa saga de intervenções que só atrapalham, pois não podem impedir nada. Pacientes que experimentam a etapa da dissolução da água têm certo processo de comportamento muito característico, tendem a ficar mais introspectivos. Olham para dentro de si e para dentro da própria vida. Chega o momento da verdade, de encarar com honestidade o caminho percorrido. Nessa hora, alguém pode prescrever um antidepressivo. Sabemos que não se pode ficar quietinho e pensativo na sociedade de hoje. Seremos rapidamente questionados. O que está acontecendo com você? Você não pode desanimar. Você tem que lutar, tenha fé. Parece não ser permitido olhar para o sentido de tudo, o que está acontecendo e buscar a nossa essência de vida. Mas a revelia das imposições da sociedade dos antidepressivos, o processo de dissolução da água acontecerá com todos. Se estiver em um momento assim e o antidepressivo for prescrito sem indicação verdadeira, o paciente não sofrerá ao revisitar seus caminhos e suas escolhas, mas tampouco conseguirá ser feliz e se sentir realizado com o que lhe restou. Os sentimentos e os estímulos emocionais chegam a um paciente mal medicado envoltos em celofane. Haverá apenas a ausência de sentir o que quer que seja. Só o vazio acontece. Esse paciente não sente frio, calor, não sente emoção, não sente nada. Suponhamos então que não tenham passado antidepressivo e que a pessoa vá ficando um pouco mais triste. Então a família fala: você está triste? Não está reagindo? Sim, está reagindo internamente, mergulhando fundo como nunca antes, buscando a si mesmo dentro da própria essência, porque nesse momento em que estará se aprofundando na própria essência, começa a dissolução do fogo. É desse aprofundar-se que o paciente emerge pleno. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas que ainda é tempo de vida. Sempre há tempo para ser o protagonista da própria vida, mas na dissolução do fogo encontramos o espaço de manifestação mais pleno dela. Estamos caminhando para o fim, mas agora o caminho fica mais belo e mais cheio de vida. Se cada uma das suas células percebe o fim, poderíamos pensar que haveria um caos de desespero, um estado de pânico celular e um colapso absoluto. Não, isso não acontece. Se tivéssemos sempre essa conexão com a nossa consciência celular, estaríamos vivendo o tempo inteiro em harmonia e equilíbrio. Quando cada uma das células se dá conta de que seu tempo aqui está se encerrando, elas se esforçam por mostrar, pela última vez, seu melhor estado de funcionamento. Então, as células do seu fígado se tornam hepatócitos exemplares. As do seu pulmão, incrivelmente hábeis em realizar as trocas gasosas. As células do seu cérebro despertam, e aqueles neurônios todos que nunca foram usados acordam, e curiosos observam o cenário e dizem: deixe-me ver o que está acontecendo. De repente, todo o seu corpo funciona bem. O que então acontece com a pessoa? Ela funciona bem também. É a famosa visita da saúde, a melhor antes da morte, a bela força da última chama da vela. A dissolução do fogo traz para aquele ser humano que morre a oportunidade de perceber a que veio a este mundo para ser humano. E essa pessoa tem a chance de mostrar ao mundo o motivo que a trouxe até aqui: amor. O que vejo na dissolução do fogo, de quase todos os seres humanos de quem cuidei em seus tempos finais, é que viemos para caminhar na amorosidade. Não importa quanto de lixo a pessoa carrega dentro de si, na dissolução do fogo,
o lixo será transformado em amor. Seja ela quem for, terá a chance de mostrar que o mundo é bom e melhor simplesmente porque ela existiu. Se você conhece a criatura mais trash da face da terra, olhe para ela e sorria com esperança. Ela terá uma chance incrível de ser alguém melhor na hora de morrer. Mesmo as pessoas que não morrem de morte anunciada, mesmo aquelas que morrem em acidentes ou com doenças fulminantes, quase sempre se diz que mostraram mudanças no comportamento pouco tempo antes de a morte acontecer. Diversas respostas chegam nesse momento da dissolução do fogo, e a pessoa tem e se permite a chance de amar, de ser amada, de perdoar, de pedir perdão, de falar muito obrigada. Se tiver consciência do que está acontecendo, ela se despede. Não há um tempo determinado para isso, pois cada um tem seu tempo. Se como médica eu identifico isso e permito que o tempo vivenciado seja natural, assim como todo o processo, evito que o paciente receba intervenções desnecessárias. Esse processo de melhora complexa, de experimentar a amorosidade em plenitude, expressando a pessoa que se é em sua essência, mostrando a que veio nesta vida, é o tempo mais consciente do processo ativo de morte. Terminando a dissolução do fogo, o encontro verdadeiro com sua essência, a pessoa descobrirá o sagrado que mora no mais profundo espaço dentro dela. Nesse espaço mais profundo e sagrado está o sopro vital. O sopro vital corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestado por Deus ou pelo universo para que realizássemos nossa missão na Terra. E assim que essa missão estiver concluída, deveremos devolvê-lo a quem nos emprestou. Começa então a dissolução do ar. Essa é a fase da agonia, processo que a maioria das pessoas vai chamar de morrer, porque a percepção real da morte iminente acontece somente na dissolução do ar. Até lá, o corpo está doente. Vamos atrás da medicina, vamos atrás dos tratamentos, fazer quimioterapia, fazer cirurgia, tomar remédio experimental, vender a alma, tomar passe, fazer tudo. Na dissolução da água, existe a tristeza, que pode ou não ser atenuada pelo antidepressivo, mas acontece. Então passamos pela fase de melhora, um tempo no qual a experiência de estar vivo parece plena. E entramos na fase de agonia. Teremos que devolver o sopro vital. E ele sairá pelo mesmo caminho por onde entrou. Virá a fase da agonia respiratória, em que a pessoa respira mal, rápido ou devagar, depois faz uma pausa, seguida de uma respiração profunda. Quem acompanha um paciente passando pelas dissoluções anteriores consegue manter sintonia com a pessoa que está morrendo. Na dissolução do ar, não é diferente. Na dissolução do ar, não, é diferente. Quando queremos entrar em sintonia com alguém, começamos a seguir de maneira inconsciente a respiração dela. Se essa pessoa está ansiosa, somos capazes de entrar em sintonia com ela e acalmá-la, ou ela pode nos contaminar com sua ansiedade. Só que na hora da morte, é impossível acompanhar a respiração da pessoa, absolutamente impossível. Não há como entrar em sintonia se não estivermos morrendo também. Somos capazes de entrar em sintonia com as emoções do outro e até de modificá-las, mas no processo de morte, essa mágica deixa de ser possível. Ele se iniciou e vai terminar, seja na UTI, na enfermaria ou em casa. A morte não escolhe lugar. Acompanhar alguém nesse momento é a experiência mais íntima que podemos experimentar junto a outro ser humano. Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer. Nem sexo, nem beijo, nem confidências. Naquele momento, buscaremos o sentido de estar ao lado de quem está morrendo. Quem está morrendo buscará o sentido de estar ali. Virão questionamentos dos pesos, dos fardos, dos medos, das culpas, das verdades, das ilusões. Tudo ali, exposto, verdadeiramente nu. A pessoa que morre está nua,
liberta de todas as vestes físicas, emocionais, sociais, familiares e espirituais. E por estar nua, consegue nos ver da mesma forma. As pessoas que estão morrendo desenvolvem uma habilidade única de ver. Estar ao lado de alguém que está morrendo é desnudar-se também. Por isso a importância de trabalhos como o meu. Quanto tempo esse período vai durar? Ninguém sabe ainda. Esse não saber do tempo não traz a possibilidade de vivenciar o momento presente. Ele nos traz a oportunidade de experimentar a plenitude. Quando dizemos que nos sentimos plenos, é porque estamos com o pensamento, o sentimento, a atitude e o corpo, todos juntos, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude na nossa vida, algo que ocorre rápida e fugazmente. A morte do outro ou a nossa será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida.